Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre a pesquisa Abre Boca, abridor de boca para pessoas com deficiência. O estudo trata da criação de um aparelho para auxílio em atendimentos odontológicos para pessoas com deficiência, projeto com apoio da FAPEMA. Aqui com a gente a professora Sirene Costa, ela traz mais detalhes dessa pesquisa. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. O Abre Boca, ele é um abridor de boca, que ele é voltado para pacientes com deficiência ou para qualquer paciente que tenha alguma dificuldade em conseguir abrir a boca e mantê-la aberta. A pesquisa, ela é da FAPEMA, né? Ela é desenvolvida dentro da Universidade Selma, com os mestrandos, doutorandos do programa de pós-graduação em odontologia e também com os de iniciação científica e tecnológica da Odonto, né? E ele agora a gente acabou de participar do Centelha 2. A senhora falou em dificuldades, para ajudar nessas dificuldades. Normalmente, quais seriam elas? Eu sou especialista em paciente com deficiência, né? Na verdade, sou especialista em odontologia para paciente especial. É porque a gente não gosta muito dessa nomenclatura. Então, é qualquer paciente que precisa de alguma adaptação dentro da odontologia. Então, a gente pensa nessas adaptações. O abridor, ele surge porque a gente dá odontologia para paciente com necessidade especial, a gente faz gerenciamento de comportamento. É aquele paciente que por não querer, ou por estar com medo, ou por neurologicamente, inconscientemente não conseguir abrir a boca, a gente precisa melhorar esse comportamento dele e fazer com que ele abra a boca para ele experimentar o que a gente está proporcionando na odontologia para ele ver que não é um bicho de 7 cabeças. E muitas vezes a gente usa os abridores de boca. O abridor de boca que a gente tem clássico é uma borrachinha, acho que todos conhecem, é uma borrachinha que chama um abridor monobloco. Só que aquele abridor é muito instável. E o que a gente faz quando a gente trabalha com pacientes neurologicamente comprometidos ou pacientes que têm um comportamento difícil no consultório? A gente trabalhava com abridores que eram feitos de forma não manufaturada. Espátulas de madeira empilhada, canos, seringas com êmbolo fechado, e tem um abridor só que ele é manufaturado, mas ele é muito caro e pouco acessível. Então a gente decidiu criar um abridor que não só mantivesse essa boca aberta, mas que a gente fizesse abrir, que é o primeiro start para fazer o gerenciamento de comportamento, fazer com que esse paciente abra a boca para ele ter uma experiência odontológica. Quando comparado com os outros abridores que a senhora colocou há pouco, que já existem no mercado, às suas pesquisas, ao que a senhora desenvolveu, por que ele? Porque ele abre a boca. Nenhum dos outros abre a boca. Por isso que é Abre Boca. E o nosso slogan é vamos deixar o mundo de boca aberta. Porque os demais a gente não consegue. Até trouxe. Ele tem uma ponta ativa. E como que a gente faz para abrir a boca desse paciente? A gente vem com o dedo ou com o cabo do espelho, vem dentro da bochecha e faz lá depois do último dente, a gente faz um movimento de abertura e involuntariamente esse paciente vai abrir. Só que pessoas pouco experientes, eu mesmo, no início da carreira, quando eu já tenho 16 anos de profissão, eu já levei muita dentada. Então, a nossa maior dificuldade era conseguir fazer isso sem me machucar a equipe odontológica e machucar o próprio paciente. Entendeu? Então, o abridor ele foi criado para isso, para abrir. Manter a boca aberta, a gente tem outros abridores muito parecidos que cumprem essa função também. O de empilhar as espátulas de madeira, super legal, ele faz, mas tem uma questão, ele é indestrutível, ele não quebra, uma dedeira, fica mais estável, então tem coisas que são melhores, e o preço dele é muito mais acessível, porque a gente tem um abridor que ele consegue manter a boca aberta, é super legal, é super estável, mas ele custa muito mais caro. E o que a gente também queria, né? Além do gerenciamento de comportamento, a gente queria que os cuidadores tivessem esse acesso, porque não adianta você fazer no consultório, fazer toda uma experiência e ele não manter em casa, porque cárie, as alterações bucais corriqueiras, que é a cárie, gengivite, doença periodontal,
nem vou dizer a doença periodontal, mas a gengivite e a cárie, elas são hábitos. Então, se não está escovando o dente, se está comendo muita besteira. Então, a gente tem essa ajuda. Então, o que a gente fez? A gente queria algo que fosse acessível não só para a equipe odontológica ou para a equipe de enfermagem, porque a gente tem os pacientes hospitalizados neurológicos, e as técnicas fazem, precisam, também os cuidadores em casa, e que fosse de fácil manejo. Ele já está no mercado, né? A gente tá para colocar no mercado. A gente, no final do Centelha, a gente conseguiu chegar, porque é muito difícil a questão de matéria-prima. Como a gente quer uma matéria-prima que a gente possa autoclavar, que seja durável, que seja barato. Então, a gente demorou a achar essa matéria-prima e o final do Centelha foi a gente tem o produto finalizado. Agora, o próximo passo é colocar ele no mercado. Só lembrando que quando a professora fala no Centelha, é um edital da FAPEMA, né? É, o edital da FAPEMA, é o Centelha 2. A gente passou 2 anos com eles e encerrou, acho que vai fazer 1 ou 2 meses atrás. Foi em maio. Agora, voltando a falar do aparelho, ele precisa de uma indicação ou eu posso chegar e comprar? Quem nos ouve de repente que tiver essa necessidade? Pode chegar e comprar. A gente já tem o nosso canal, a gente tem uma página, que é o Abre Boca Oficial, e a gente também tem o Instagram. Atualmente, a gente está recebendo pedidos pelo Instagram, né? O que a gente quer fazer de primeiro, antes até de lançar no mercado? A gente fez vários testes, já colocou em pauta, mas a gente queria que outras pessoas experimentassem. Como o custo não é caro e com o Centelha 2, o edital da FAPEMA, a gente conseguiu, a gente mesmo produz dentro do laboratório, dentro de um dos laboratórios do Selma, então fica fácil da gente poder distribuir e poder ver os feedbacks. Quem quiser entrar em contato, pode sim, que a gente pode estar disponibilizando o abridor para teste. Qual é? @abribocaoficial. Muito bem, estamos conversando com a professora doutora do curso de odontologia do Selma, a Sirene Costa. Ela fala sobre a pesquisa Abre Boca, abridor de boca para pessoas com deficiências. E foram etapas para que chegasse a esse protótipo. Foram muitas etapas. A gente Dentro desse processo, eu queria que a senhora falasse das dificuldades até que se chegasse ao que pode ser dito como ideal. Pode. Eu vou começar assim. O Abre Boca é a minha história dentro da inovação. Eu vim de um mestrado e de um doutorado acadêmico. Eu sou assistencial e aí, por ter poucas pessoas da minha área, que eu sou especializada em odontologia para paciente com deficiência, eu fui chamada para ser professora e daí eu entrei no mestrado e no doutorado. Quando eu termino o doutorado, o pessoal do programa de pós-graduação me chama para entrar dentro do programa. E eles queriam, nessa época começou a surgir essa pegada, que agora está bem em voga, que é inovação, ODS, ainda estava começando. Então eles queriam uma professora que, como eu já fazia essas adaptações para os meus pacientes, desde protocolos até melhorias clínicas, ele queria uma professora que fizesse isso. Então eu juntei um grupo de mestrandos em 2019 para a gente começar a pensar. Então, a gente começou a participar de várias mentorias com o grupo, várias trilhas, até a gente chegar ali em 2020 e participar do Centelha. E a gente consegue galgar e chegar no produto final, né? Que a gente chegou no passado, esse produto final do ano passado. Então, assim, é muito tempo, porque a gente demanda não só do designer para chegar, a gente pensou em várias coisas, em vários designers, até a gente chegar a esse exato, a gente demorou para achar a matéria-prima que a gente queria, que a gente conseguisse primeiro fabricar para ser nosso, para a gente experimentar, para depois, se um dia a gente depositou a patente, a gente quiser lançar essa patente para a indústria. Esses caminhos também sinalizam ali para a questão da sustentabilidade? Vocês pensaram nesse ponto? Sim, a gente pensou, porque como ele é reutilizável, porque assim, o melhor abridor de boca que tem, que a gente mais usa, são os de palito de madeira. Mas a gente tem que comprar e ele só pode ser usado uma vez. Então a gente usa, descarta e joga fora. Usa, descarta e joga fora. Então ele aqui, ele é reutilizável. Então a gente vai ter diminuição de consumo, né? A gente vai ter diminuição de consumo porque ele é reutilizável, ele é autoclavável, então ele pode ser usado várias e várias vezes.
Você falou que antes de lançar no mercado, fez experimentos com pacientes, com outras pessoas. Sim. Eu queria que falasse dentro desse grupo que foi pesquisado, por assim dizer, quais os impactos, o que vocês observaram dentro dessas A gente realmente consegue abrir a boca, né, do paciente. A gente consegue manter ele aberta. Ele é confortável, porque além disso tudo, a gente está falando muitas vezes de um comportamento difícil ou até de uma boca que tem trismo, não consegue abrir a boca voluntariamente, e muitas vezes a gente fazendo força, a gente machuca o paciente. Como ele é todo arredondado, isso diminui muito. Isso faz a gente diminuir muito o nosso estresse de cadeira como dentista, porque a gente pensa assim, quando a gente pega uma criança com um comportamento muito difícil, a gente tem que gerenciar, porque a gente gerencia não só aquela criança, a gente gerencia aquela mãe, dela entender os comandos que a gente quer. Muitas vezes eles têm deficiência intelectual, então eles não conseguem entender de primeiro os comandos, a gente tem que mudar. Então, a gente diminuir, ter uma ferramenta que nos auxilie para a gente não se lesionar, não machucar e ficar mais cansado pela parte psicológica do processo, eu acho que é um ganho bastante, sabe? Você falou em muitos deles. Dentro daqui da realidade maranhense, vocês têm dados nesse sentido? Temos, a gente tem um levantamento. Eu dei a sorte de, quando voltar da especialização, eu fui integrada logo numa equipe, era a única equipe que trabalhava com odontologia paciente com deficiência, que já tinha, se eu tenho 18, eu tenho 16 de especialista, eles já devem ter uns 40 anos de esse ambulatório. E lá, a gente tem muitos pacientes. O que eu posso dizer para você que eu tenho hoje, esse ambulatório ainda funciona, a gente tem represado em lista de espera quase 800 pacientes. A gente pensa que a gente tem poucos pacientes especiais, né, com deficiência, mas quando a gente trabalha nessa realidade, a gente vê que tem muitos, e são muitos anos tendo muitos. Então, o abridor, ele foi desenvolvido por uma dor que eu tinha clínica, de uma necessidade dos pacientes, para que a gente pudesse ajudar. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente fez isso, a gente faz na impressora e doa para os pacientes, para que eles possam continuar em casa o que a gente está pedindo. A gente ensina para aquela cuidadora e eles fazem em casa. Pesquisa pertinente, muito importante, levando em conta, sobretudo, essa realidade aqui do Maranhão e com o apoio da FAPEMA, né? Sim. Importância desse apoio. O apoio da FAPEMA, ele foi muito importante. Por quê? Porque a gente só tinha a ideia, a gente não tinha o dinheiro, né? Então, a gente pegou, teve a ideia, a gente botou, teve o aporte, a gente conseguiu agora montar um laboratório. Esse laboratório, ele não vai só desenvolver esse abridor, ele já vai começar a desenvolver outras coisas para pessoas com deficiência. A gente, não só para as pessoas com deficiência, porque a gente tem muito em voga hoje a odontologia digital, né? Que é feito a gente fazer facetas dentro do scanner, fazer placas dentro, escaneia e faz dentro da impressora. E a gente, com isso, a gente já até se chama de nuvem 3D. A gente não vai só produzir o abridor, a gente já está produzindo as placas palatinas de memória para os pacientes com síndrome de Down. São plaquinhas que ajudam a posicionar a língua para que o paciente não fique com a boca tão aberta. Então é só procurar a gente tem uma disciplina toda sexta-feira lá no SEUMA, que é odontologia para pacientes com necessidades especiais. É chegar lá, a gente é atendido, a gente já consegue fazer. O Eduardo, que é o aluno que fica encabeçado da iniciação tecnológica desse laboratório, ele faz a gente já sabe fazer o desenho dessa placa. A gente também está começando a divulgar para as outras especialidades, para que a gente possa ajudar. Então, não só ajudou em fazer o abridor, mas ajudou em a gente ter uma primeira ideia do laboratório, que era o abridor, para fazer outras ideias. Só para a gente finalizar, tem um contato antes, um pré, ou tem que ir lá direto no SEUMA e marcar? É só ir no SEUMA, aí falar que quer ir na disciplina de odontologia para paciente especial, e a gente marca toda sexta-feira à tarde. Muito bem, recebemos no programa de hoje a professora do SEUMA, professora do curso de odontologia, a Sirene Costa, ela que trouxe informações para a gente referentes ao projeto de pesquisa Abre Boca, voltado para pessoas com deficiência nessa área. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, e eu queria no final deixar em agradecimento não só a FAPEMA, mas também o SEUMA, principalmente o programa de pós-graduação,
da universidade por ter me aberto essa possibilidade e a gente ter chegado ao produto final e a outros produtos que vão vir. A um passo de ser colocado no mercado. Com certeza. Até o próximo programa.